Meus queridos, que alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor e estar nessa oportunidade do culto da Escola de Pais para falar de instituição tão importante que é a família. De fato, irmãos, nós temos que saber que quando nós somos pais, quando nós temos filhos, enquanto pais, nós temos que ter a perspectiva de que não estamos apenas em uma guerra cultural, conforme nós vemos, no entretenimento, na televisão, na escola, mas estamos também em uma guerra espiritual. Essa guerra também é espiritual. Atacam os campos mais frágeis das crianças, mas com um fim maior de atacar a espiritualidade. Miram covardemente no âmbito da sexualidade, mas o alvo maior é a destruição do espírito, é o afastamento da pessoa de Jesus Cristo. Meus queridos, esses impulsos primitivos da sexualidade é ali em que as pessoas se encontram vulneráveis desde a mais tenra infância, porque não é preciso ter uma elaboração intelectual mais sofisticada para ser atingido aí. E é por isso que esses ataques nesse âmbito são tão ferozes quando dizem respeito à destruição de nossas crianças. O ataque no âmbito da sexualidade é sim um ataque covarde. Um ataque que é empreendido pelo esse grupo de ideias perverso, comunismo ideológico, para cooptar as pessoas, as crianças, adolescentes, jovens e afastá-las de Jesus Cristo. E é interessante que essas crianças e adolescentes, jovens, os filhos, são levados, induzidos a crerem em algo tão absurdo, como, por exemplo, a ideologia de gênero. Algo tão absurdo, crerem que um homem pode ser uma mulher pode se tornar um homem. Não pode, não é porque nós não queremos, é porque há um impeditivo chamado realidade. Mas mesmo assim, as crianças são forçadas a crerem nisso. Isso não é por acaso que tamanha absurdidade é proposta para as crianças, porque a crença em algo tão absurdo não é algo que se dá no âmbito racional. A criança, quando é forçada a isso, ela atua num campo de uma espécie de religiosidade falsa. A criança é trazida para crer em algo que a razão não se sustenta, para serem as crianças como fiéis de uma religiosidade perversa. Não é a fé do tipo cristã, porque a fé do tipo cristã exige o fundamento na razão. Mas essa fé que é exigida das crianças e adolescentes para crerem em algo tão absurdo é uma fé esdrúxula, que não tem fundamento na razão. E quando menos se espera, pelas crianças terem que elaborar esses conceitos, não na razão, mas numa espécie de religiosidade mesmo, uma espécie de fé cega nessas coisas, quando menos se espera, tudo já se impregnou no coração. Temos que estar atentos. A ideologia de gênero é a porta de entrada para todas as demais ideologias comunistas na criança, nos adolescentes. Não tenho dúvida disso. Pessoa que entra por isso, fatalmente irá flertar com feminismo, antinatalismo, antipatriarcalismo, ambientalismo, negrismo, teoria crítica racial, veganismo. O veganismo está a um passo do ato de enaltecer a criação no lugar do Criador. Um passo para enaltecer a natureza no lugar do Criador. Tira-se Jesus e bota o papagaio da cara roxa. Deixa de buscar o Pai Nosso para adorar a Mãe Terra. E quando menos esperamos ali, um grupo de panteístas tupiniquins
panteístas tupiniquins que já tiveram os seus corações roubados, já foram afastados do Senhor, já foram separados do caminho correto. E nós, enquanto pais, temos que proteger nossos filhos disso tudo. Temos que nos posicionar. Temos que influenciar os nossos filhos com efetividade. E de fato, amados irmãos, se você pensar bem, se você analisar e ver a questão como ela é, não há oportunidade maior na vida de influenciar outra pessoa para Cristo do que aquela que Deus nos dá na relação da paternidade e da maternidade. Não há. Qual é a outra pessoa que você terá uma oportunidade maior de influenciar senão os seus filhos? Qual é? Você tem que pensar nos filhos como almas que Deus nos deu aos nossos cuidados. Os filhos são almas que são nos entregues para que nós cuidemos e que nós os levemos ao Senhor. Essa é a missão precípua da relação de paternidade e de maternidade. Que nós encaminhemos os filhos para a verdade, que é Jesus de Nazaré. Influência com efetividade. Mas como fazer isso? Essa é a questão, né? Que carcome o recheio do nosso crânio, a nossa mente fica se espremendo. Como fazer isso? Eu sei que temos que influenciar, mas como fazer isso? Eu comecei a escrever um livro sobre esse tema e o que eu fiz foi o seguinte, vou fazer aqui para vocês o que eu estou fazendo. Eu peguei um trecho das Escrituras, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 10 a 15, que trata de como influenciar, de como foi que se deu aquela relação de influência. E dali, creio que podemos extrair 10 princípios importantes para a influência efetiva dos pais em relação aos filhos. Então, o que eu queria combinar com vocês é isso. Que nós pudéssemos nos expor à segunda epístola a Timóteo, do capítulo 3, do versos 10 e 15, e vamos investigar se conseguimos tirar 10 princípios aí, para que com base nesses princípios nós possamos desenvolver uma influência mais efetiva em relação aos nossos filhos. Então abramos a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, vamos ler os versos 10 e 11 e depois nós iremos ver os princípios. Assim dizem as Escrituras. Eu vou utilizar, eu não sei se o irmão que está ali é o Pedrão, se ainda é o Pedrão, ele está aqui faz vários dias aí dentro daquela casinha ali. Mas se for o Pedrão, vou utilizar a NVI, depois que eu vou pedir um verso na Almeida. Mas, assim diz as Escrituras, mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Interessante, amados irmãos, que o texto começa com uma metodologia. Se nós pudéssemos abrir em 2 Timóteo 3,10, irmão, você coloca aí, pode deixar o 3,10 aí, se for possível. Primeiro princípio que nós temos é isso, a metodologia. Qual é a metodologia? Seguir de perto. Seguir de perto. Não é de qualquer maneira. Existe uma qualificação da forma que se deve seguir, que se deve estar perto daquele que você quer influenciar de perto. Os filhos, para serem influenciados pelos pais, têm de segui-los de perto. Você tem que estar perto do seu filho. Tem que estar perto do seu filho, seguindo de perto.
E aqui diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino. Seguir de perto o ensino. É interessante que o nosso ensino para o nosso filho tem que extrapolar o mérito unicamente acadêmico. Tem que ser algo que você esteja perto. Será que você tem acompanhado as decisões do seu filho, tem se interessado pelas decisões do seu filho, tem conversado com ele sobre os assuntos, tem visto de perto como ele se comporta, e ele tem visto de perto como você se comporta? Será que seu filho tem visto de perto como você reage? Você tem estado perto do seu filho? Amados irmãos, vou dizer algo que talvez choque alguns aqui. Cuidado com a mentira de que basta um tempo de qualidade. O importante é o tempo de qualidade. Que tempo de qualidade é esse? 20 minutos? 30 minutos é esse? É importante? São os 30 minutos de qualidade? Isso tem enganado tanta gente, principalmente as mães. Eu digo às mulheres todo canto, né? A carreira profissional das mulheres é importantíssima, mas não se engane, a sua carreira profissional não serve para substituir a sua maternidade. Você mesma descobrirá isso. Não serve para substituir. Por isso que diz aqui: seguir de perto o meu ensino. O que me chama a atenção aqui é este pronome possessivo utilizado pelo apóstolo Paulo. Ele não é seguir de perto o ensino, seguir de perto o meu ensino. Seu filho tem seguido de perto o seu ensino? Não basta, amados irmãos, seu filho saber em que a igreja em que você congrega crê, acredita, por mais bem alinhada que seja, doutrinariamente, teologicamente, mas não basta. Não basta. Seu filho tem que saber também em que você crê. O seu ensino. Você já conversou com seu filho sobre a sua fé? Sobre o porquê você pessoalmente crê da forma que você crê? Sobre o porquê você tem esse ensino, o porquê você tem essa doutrina. Seu filho tem que conhecer a base pessoal da sua fé. Quando seu filho conhece a base pessoal da sua fé, isso fará com que a sua conduta fale muito mais alto a ele sobre Cristo. É interessante que é sobre a conduta de que fala o nosso segundo princípio. Irmão, pode deixar o texto aí, irmão, por favor. 2 Timóteo 3,10. Mas você tem seguido de perto a minha conduta. A sua conduta, amados irmãos, é a face, digamos assim, exteriorizável do seu ensino, da sua fé. A sua conduta é o que dirá se você se comporta da forma que você diz, fala, ensina, crê. É a conduta. Seu filho tem seguido de perto a sua conduta. A hipocrisia não tem espaço na paternidade efetiva, nem na maternidade efetiva, claro. Não tem espaço. E não se enganem, amados irmãos, não se enganem. Eu vejo que conheço pais que se enganam em outros lugares, que conversando com pessoas. Não se enganem. Olhe, preste atenção, as crianças sabem dentro de si se os pais agem ou não com hipocrisia. O pai está em casa e manda dizer que não está. A pessoa prega em todos os lugares um modo de vida, mas gasta o seu dinheiro em outras coisas. Amados irmãos,
A conduta íntegra, não tenha dúvida, é um dos maiores aliados na influência, meus queridos, que você deve exercer sobre seus filhos. Vamos pensar assim, nos momentos mais tenebrosos da sua vida, nas situações difíceis porque sua família está passando, qual foi a sua conduta? Qual foi a conduta que seu filho viu você ter? Foi uma conduta de acordo com o que você prega? Ou foi divergente, discrepante, ou, Deus queira que não, oposta ao que você crê? Ele viu em você a resposta de fé e esperança em Jesus Cristo? Nos momentos difíceis? É porque a conduta, ela avaliza o ensino, ela espelha o ensino. Agora eu vou pedir para o irmão abrir na tradução Almeida, Provérbios 22, 6, para que vocês tenham uma ideia da importância da conduta. Provérbios 22, 6 na Almeida, que é uma tradução mais bem feita, mais adequada. As Escrituras dizem assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Essa passagem é profundíssima, me permita o superlativo, profundíssima. Porque tem uma preposição aí que às vezes passa despercebida. Mas quando nós prestamos atenção, ela muda todo o significado. As Escrituras não estão dizendo, ensina a criança o caminho em que ela deve andar. Não, não é apenas isso. Ensina a criança, você também estando no caminho em que ela deve andar. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Não é apenas o seu ensino, mas também a sua conduta. E para isso, não é servível apenas o ensino, mas também a conduta correspondente. A sua conduta será a verificação de que seu ensino é genuíno. Interessante aqui que o texto agora, irmão, pode voltar à NVI na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 10. Interessante que o texto agora, ele aprofunda mais ainda. Ensino, conduta. E ele aprofunda. Ensino, conduta voltados a um propósito. Mas você tem seguido de perto o meu propósito? O meu propósito? Se alguém chegar neste momento, diante do seu filho, e perguntar, respeitosamente perguntar, para o seu filho, perguntar assim: o que é que você acha que é o propósito de vida dos seus pais? O que é que seus filhos diriam? O que é que você acha que é o propósito de vida dos seus pais? Amados irmãos, nós temos um propósito, nós temos uma missão a realizar. Isso tem que estar evidente ao seu filho. Todo crente é um missionário, tem um propósito. Se o crente não for um missionário, a segunda opção é que ele é um impostor. Todo crente é um missionário, ou é um missionário ou um impostor. Seu filho tem visto você colocar o propósito, a sua missão que Deus colocou no seu coração como prioridade em sua vida? Tem visto isso? Ou não? Ele tem visto outra coisa ocupar esse lugar. Mas irmãos, para saber o que está em primeiro lugar na sua vida é fácil. Eu digo assim, feche os olhos e faça uma lista das suas prioridades. Honestamente, eu não vou pedir para ninguém falar, claro, nem você vai falar para ninguém. É consigo próprio, coloque o seu coração sob escrutínio, sob investigação.
Faça uma lista das suas prioridades. Honestamente, o que tiver em primeiro lugar, este é o seu Deus. Este é o seu Deus. Se as prioridades não estão alinhadas, nós temos que reassumir o controle e realinhá-las. Do contrário, meus queridos, isso minará a fé do seu filho. Vamos aqui para o quarto princípio. Mas você tem seguido de perto a minha fé. Eu me coloco diante disso porque fé é algo sobre o que falamos muito, muito. Mas eu sempre me pergunto, e se me dão a licença, eu gostaria de fazer a pergunta para vocês também. O quanto do que falamos sobre fé nós conseguimos viver em nossas dificuldades? Quantos por cento do que a gente fala sobre fé, a gente consegue viver efetivamente quando estamos passando por dificuldades? Quando estamos passando pelos momentos mais tenebrosos, quando tudo ao redor parece ter desmoronado, quando estamos assim, como nós reagimos a esses momentos? Como reagimos? O que sai da nossa boca, o que sai do nosso coração? São palavras vazias, cambaleantes sobre as suas próprias pernas, palavras trôpegas, ou não? São palavras transbordantes de fé naquele para quem não há impossíveis. Seu filho verá isso. Sua postura de fé em Cristo, principalmente nas intempéries, dificuldades, vicissitudes, porque todos passamos em nossas existências, falará muito ao seu filho. O quinto princípio fala da paciência, mas você tem seguido de perto a minha paciência. Eu tenho, às vezes, que também tenho muito cuidado com isso aí, erro muito nisso, porque a gente planta e não cresce. A gente planta sementes e não crescem amanhã. E quando menos nos esperamos, queremos flertar com a ideia de desistir do plantio, do projeto, da missão. Os pastores têm que saber isso. Se não souberem, vão estar num processo de autodestruição. Porque quantos pastores dedicam tempo e mais tempo, semanas, meses, anos, a certas pessoas, e às vezes não tem o retorno que esperavam, no tempo que esperavam. Mas por outro lado, amados irmãos, nós não podemos esperar que nosso filho aprenda em 8 semanas o que nos levou 8 anos para aprender. Às vezes nós não temos paciência. Temos que ter paciência. O filho tem que aprender, seu filho tem que aprender com você que existe um tempo de Deus, um tempo do Senhor. Ter paciência em Deus, amados irmãos, é uma das facetas da confiança que temos que ter no Senhor. O sexto princípio diz assim: mas você tem seguido de perto o meu amor. O meu amor. A mim me chamou a atenção o fato de ele estar escrevendo a Timóteo e diz: o meu amor, mas não diz especificamente que amor é esse. Não é o amor por Timóteo especificamente, também é, mas não é ele unicamente, especificamente. Não é o amor pela igreja, mas é o amor indivisível. O filho tem que ver em nós o poder do amor.
Quando pessoas fazem algo contra nós, como fica o nosso coração? O seu filho vai saber, nas reuniões do almoço, dentro de casa, vai saber. O filho tem que ver em nosso coração, nas conversas, nos posicionamentos, como está o nosso amor, principalmente quanto àqueles que não nos parecem muito amáveis. Amar quem achamos que é amável é fácil. O amor que constrange e ensina é quando amamos aqueles que não nos parecem ser muito amáveis. Não estou dizendo que é fácil. Tanto não é fácil, que o que vem logo depois aí é: você tem seguido de perto a minha perseverança? Não é fácil. Estou dizendo que é fácil. Mas, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: perseverança é central, nevrálgica, visceral, está no epicentro da nossa caminhada cristã. Se você tiver que desistir de algo, algum dia, pode até fazer, desistir, pode até fazê-lo. Mas não faça isso, não desista de algo sem saber que desistir é um hábito que nós alimentamos e que pode se transformar em um monstro na nossa vida. E as consequências ainda são piores. Nós não podemos ter o impulso ou atender o impulso de sempre querer sair do desconfortável, sempre querer sair do caminho mais difícil, sempre buscar a solução mais fácil. Isso é minar a nossa fé. Seu filho tem visto isso, tem sido preparado para enfrentar as dificuldades da vida. Mas, irmãos, permita-me dizer, seu filho tem visto algo em sua vida que ele se convenceu de que é algo pelo que vale a pena perseverar? Seu filho diz: papai, eu não entendo. Ele persevera naquilo. E o pior é que quem escreve isso é Paulo. Paulo sofreu horrores. Depois aí, agora não, que não vai dar tempo, depois vocês leiam a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, do 23 a 28, você vai ter uma ideia do que foi que ele sofreu. E diante de tudo que Paulo sofreu, a resposta dele foi perseverança. Por isso ele diz aqui a Timóteo: você conhece a minha perseverança, você seguiu de perto a minha perseverança. Mas, irmãos, se estamos no caminho certo, se estamos agindo corretamente, seu filho tem que ver você dizendo: pode o sangue dar na canela, pode chover canivete, pode ser o que for, eu não me desvio 1 milímetro nem para um lado nem para o outro, o meu foco é o Senhor. Eu perseverarei no Senhor. Você imagina o impacto disso na vida de uma criança? Você tem noção do impacto disso na vida de uma criança? Não é que a perseverança não gere perseguições, problemas. Vão gerar, pois o mundo detesta a verdade. Nós estamos na contramão do mundo. Passe para o próximo, nós já sabemos que é: você tem seguido de perto. Aí passe para o 11 aí, por favor, meu querido. As perseguições. A perseverança no que é certo gera perseguição. Claro. O mundo é errado. O mundo diz que um menino pode ser um javali, um homem pode ser uma mulher. O mundo não quer saber de verdade, não. Não quer saber de verdade, não. E é o que eu sempre digo. Às vezes eu estou e a pessoa chega e diz: pastor, eu estou sofrendo perseguição no trabalho ou na minha família.
eu me tornei crente e estou sofrendo isso. Aí eu digo, glória a Deus, irmão. Se você é cristão e não sofre nenhum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. É bom que reavalie. Nós somos o sal da terra. Nós não somos o caramelo da terra, não. O mundo é para não gostar de nós. Fomos chamados para isso. E seu filho tem que entender isso. Sabe por quê, meus queridos? Porque num mundo como esse, e eu não estou dizendo nada novo, integridade na fé, na verdade, tem um custo. E seus filhos devem saber que você está disposto a pagar esse custo. Amados irmãos, se nós não somos vistos sendo perseguidos por aquilo que cremos, perseguidos por Cristo, como você pode esperar que vocês e que seus filhos achem que Cristo tem algum valor? Se você não está disposto a pagar o custo que é a perseguição por seguir a Cristo, como você pode esperar que seu filho entenda que Cristo tem algum valor? A perseguição por Cristo gera algum sofrimento. Aqui diz, né? E os sofrimentos que enfrentei. Os sofrimentos. Perseguições geram sofrimentos. Perseguições genuínas por Cristo geram um tipo de sofrimento. Aliás, esse é o único sofrimento genuinamente bíblico que todos devemos esperar. Mas devemos saber que nós não estamos sós, irmãos. O Deus, Criador dos céus e da terra, Ele habita em você. Os santos do Antigo Testamento ficam se perguntando a todo momento como é viver com Deus que criou tudo a partir do nada dentro de nós. Não há experiência teologicamente mais profunda, muito maior do que as que tiveram Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, qualquer um santo do Antigo Testamento. Não há experiência maior teologicamente falando do que a que nós que entregamos a nossa vida ao Senhor vivemos hoje, que o Espírito dele habita em nós. Amados irmãos, o Deus que habita em nós não é um hamster, não é um farelo de biscoito, não. O Deus que habita em nós é aquele sem o qual nenhuma definição de poder, de autoridade, de transformação é possível. Todo poder se define com base em Deus. Nosso evangelho é um evangelho de poder. E é interessante que é com base nisso que nós temos o 10º princípio, que diz aqui. Eu vou ler para o 10º princípio. Eu vou voltar a ler 2 Timóteo 3, 10 e 11. Volta para o 10 lá, vamos ler tudo de novo, que eu cheguei no 10º princípio. Estou lendo aqui a Bíblia, mas eu quero dizer um negócio para vocês. Quando lemos tudo, encerramos no 10º princípio aqui, nós iremos ver que o nosso Deus, apesar de tudo que passamos, é um Deus que não nos abandona. Olha o que diz as Escrituras, vamos ler de novo, tudo que falamos aqui, de 2 Timóteo 3,10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou.
O seu filho está próximo e sabe das libertações, dos livramentos que o Senhor lhe deu de todas essas coisas. O Senhor tem sido maravilhoso em nossa vida e seu filho sabe disso. Quantas libertações nós já tivemos, curas da alma, curas do corpo, situações que olhamos para um lado, para o outro, não há saída, e quando nós nos conectamos fortemente ao Senhor, nós encontramos a paz que excede todo o entendimento, restaurações de relacionamentos. Você tem orado com seu filho em agradecimento ao que o Senhor fez? Oração de agradecimento, da perspectiva de Deus, é muito interessante, porque Deus, ele não é carente. Ele não é carente. Após 400 anos de silêncio, quando Deus aparece novamente a seu povo, ele aparece a Moisés na sarça ardente, no arbusto flamejante, que eu falo brincando, na moita tocando fogo. E quando Moisés olha para aquela sarça ardente, uma característica imediatamente salta aos olhos de Moisés. Ele diz: essa chama não consome a sarça. O fogo não consome a sarça. É claro, o fogo que representa Deus não precisa de nada para a sua existência. Ele é autossuficiente. Autossuficiente. Quando Moisés pergunta quem eu vou dizer que o Senhor é, ele diz: diga que eu sou o que sou. Eu não sou aquele que você quer que eu seja. Eu sou autossuficiente. Eu sou em quem a perfeição está presente. Amados irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E quando oramos em agradecimento ao Senhor, não é para agradá-lo, para atender uma carência dele, que ele disse: ai meu Deus, já faz não sei quantas horas ninguém orou. Ele não precisa disso, mas por que nós somos conclamados a orar em agradecimento ao Senhor? Por quê? Por cuidado que Deus tem conosco, porque orando em agradecimento, nós trazemos à memória quem Deus tem sido por nós. Seus filhos têm que saber isso. Foi o que Josué falou quando ele fez a primeira assembleia de crentes. Traga, ensina seus filhos o que Deus tem feito por você. Seu filho precisa saber quem é o Senhor. Se Deus foi fiel inúmeras vezes, um sem número de vezes, seu filho vai ter a convicção que ele será fiel amanhã. Por isso que temos que orar em agradecimento o tempo todo, por nós, não por Deus, por nós, para que saibamos quem Deus é e quem somos em Deus. Será que seus filhos sabem dessas maravilhosas coisas que Deus fez em sua vida? Se você é cristão, entregou sua vida ao Senhor, tenho 100% de certeza que Deus fez maravilhas em sua vida. Jesus foi maravilhoso para você. Quando eu viajo por aí às vezes eu estou num lugar, aí vem um garçom no restaurante ou uma pessoa no hotel, e a pessoa diz assim: não, eu era crente, mas desviei. Aí eu sempre digo: né rapaz, Jesus fez muito ruim com você, não foi? Aí ele imediatamente se torna o maior defensor de Jesus, o desviado. Imediatamente, pode fazer essa experiência. Não, Jesus não tem nada a ver com isso não. Mesmo o desviado é incapaz de não ver as maravilhas que Jesus fez por ele. Nós temos que dizer aos nossos filhos, temos que chegar para os nossos filhos e dizer assim: olha meu filho, sem Jesus eu não sou nada, mas com Ele tudo posso.
Olhe, meu filho, quando os desafios grandes aparecerem na sua frente, ore ao Senhor. Se for do Senhor, enfrente os desafios por maiores que eles sejam. Nós temos que criar filhos corajosos, destemidos, filhos capazes de enfrentar as dificuldades da vida. Não podemos criar crianças frouxas, não. Crianças que parecem cada vez mais uns menininhos que não conseguem fazer nada, tem medo do sereno. Sai, menino do sereno. Quando esse menino tiver um desafio para enfrentar, ele aprendeu a fugir do sereno. É a verdade. Não existe, amados irmãos, não existe domínio próprio de quem é abestalhado, não. O abestalhado não tem nada a dominar, não. Se nós somos conclamados a ter domínio próprio, é porque somos capazes de fazer coisas terríveis e não fazemos pelo domínio próprio. Você tem que criar seus filhos para enfrentarem o mundo. Nós precisamos no reino, o Senhor precisa de soldados, não precisa de gente frouxa, não. Como eu estou dizendo, os adolescentes usando aquelas calcinhas apertadinhas, com medo de tudo, dá um tropeção, quer ligar para o SAMU. Então nós temos que criar nossos filhos primeiro vendo quem nós somos, que somos capazes de enfrentar as dificuldades para o Senhor e também tornando eles próprios pessoas fortes, soldados corajosos. Amados irmãos, as Escrituras nos conclamam um relacionamento de influência eficaz nos nossos filhos. E o mundo provoca o contrário. O mundo conclama que a família busque 3 objetivos: mulheres insubmissas, filhos desobedientes e homens abestalhados, homens frouxos, que não assumem a liderança. Nós somos o contrário disso. Eu já disse aqui da outra vez. Na família cristã, o modelo da família cristã que dá certo é o bíblico. E o modelo bíblico é o homem ser capaz de morrer por sua esposa. E eu disse, vou repetir, você, moça que está procurando um rapaz para casar, se seu rapaz usa maquiagem, fuja desse rapaz. Fuja. Fuja. Fuja simplesmente porque um rapazinho com maquiagem não vai ser capaz de morrer por você. Ele pode ser uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa, não estou dizendo que ele é ruim não, mas ele não serve para desempenhar o papel do homem cristão no casamento. Não serve. É a essa pessoa que a mulher se submete no casamento. E a essas pessoas que os filhos obedecem. Pare de achar que desobediência é normal. Dos seus filhos não é normal. Um menino adolescente, totalmente desobediente, rebelde, e tem pai cristão que diz, meu filho sabe como é, né? Na adolescência a rebeldia, né? Rebeldia, para a cosmovisão cristã, tem uma origem, se chama Satanás. Rebeldia, rebelião vem do Satanás. Seu filho adolescente não é para ser rebelde não, porque você está dizendo que ele tem que ser rebelde, você não está errado. Agora, como se já não bastasse a destruição da família por meio do ataque à obediência dos adolescentes, já estão atacando a obediência das crianças de 2, 3 anos, que não tem força para nada, já estão cada uma mais mal educada do que a outra.
E o que se diz agora para justificar? Não, essa é a primeira adolescência. Já ouviram esse termo? Que conversa é essa de primeira adolescência, meus irmãos? Onde é que está você, mãe cristã? Onde é que está o primeiro drone, o primeiro míssil teleguiado que já inventaram? Você sabe qual é? É a chinela japonesa. Até curva ela faz. Até curva ela faz. Aí você vai criar um menino como se não fosse. A mãe engravida, viu, irmã, eu vou dar a minha opinião, a senhora depois desfaz, se achar interessante. A mãe, quando engravida, eu dou logo o conselho: não vá, pelo amor de Deus, fazer nenhum curso de mãe pela internet, não. Porque daqui a pouco, essa mãe que faz esse curso de mãe, acabou a família. Porque o menino, ela vai aprender no curso que o menino só pode comer 7 confetes, metade azul, metade verde, aquela hora, porque não sei o quê, não sei o quê. Você tem criado seu filho da forma que deu certo, que você foi criado. São todas estruturas que nós não vemos, mas que são feitas para destruir a família. Daqui a pouco a mãe não tem mais tempo com o marido, porque o menino tá na hora do menino tossir. Se meu filho não der 2 tossidas a cada 12 horas, tá desse jeito, irmãos. Tá desse jeito. Então nós temos que nos posicionar. As Escrituras ainda são o nosso manual. Entendeu? Não é o curso do Hotmart, não, nosso manual, não. As Escrituras são o nosso manual. Tem que seguir o que está ali. Crianças obedientes, corajosas, capazes de se tornar aqueles que Deus quer que eles sejam, para enfrentar os obstáculos que lhes serão propostos e fazer com que o reino de Deus se expanda e a missão dela seja realizada. Não crie seu filho como alguém incapaz de fazer isso, não. Não atrapalhe o propósito que Deus tem para a vida dele, não. Mulheres que entendem que pode desenvolver a carreira profissional, claro, mas entendem que isso não é substitutivo do valor da família, da maternidade. Mulheres que entendem o poder que tem em uma família sólida. Mulheres que entendem que os laços que se realizam em uma família, laços de cumplicidade, laços fortíssimos, são insuperáveis com qualquer outra relação e por isso tem que nutrir a família. E homens que entendem que tem que tomar a liderança da sua família, tem que cuidar dos seus filhos, tem que decidir. O homem hoje não decide. Então, abestalhado total. Tem que decidir nos interesses da sua mulher e da sua família. Mas ele tem que decidir. Sabe por que ele tem que decidir? Porque se der errado, a responsabilidade é dele. Ele é chamado para isso. Pessoas fortes. E as Escrituras nos orientam nessa passagem a como fazer isso. Deus é bom, amados irmãos. Então, diante do que foi dito, se alguém fez alguma coisa errada, conserte-se com o Senhor. Se tem agido errado com seu filho, chegue para o seu filho, converse, peça perdão, diz: meu filho, eu estava errado, não vou mais errar. O que tiver que endireitar, endireite e siga adiante. Porque no cristianismo, amados irmãos, com o coração sincero, com arrependimento genuíno, no cristianismo, sempre é possível começar de novo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado, Senhor, por pais determinados, posicionados, mães posicionadas, filhos obedientes, famílias que entendem o papel que tem de desempenhar no plano de Deus. Obrigado, Senhor, pela instituição da família, essa instituição capaz de resistir às mais profundas tiranias.
Senhor, nós sabemos que todas as tiranias na história da humanidade não se iniciaram sem antes atacarem ferozmente o poder da família. Mas nós, cristãos, não deixaremos que nossa família seja destruída. Nós temos não só as Escrituras que nos orientam o que fazer, mas temos o Espírito de Deus que caminha conosco, nos aconselha, nos constrange quando erramos. Nós temos o Espírito do Deus Criador dos céus e da terra, daquele único capaz de ser o sujeito do verbo criar o universo, o verbo bará, de criar tudo a partir do nada. É este Deus, o Espírito deste Deus, que habita em nós e nos direciona para sermos aquele que Deus quer que nós sejamos. Obrigado, Pai, por encher a nossa vida de propósito, encher a nossa vida de sentido. Obrigado, Pai, por trazer novo significado à nossa família, dar uma dimensão real do que é a família, colocar a família na perspectiva correta da eternidade, como elemento de propagação para as próximas gerações da palavra do Senhor, de quem Deus é. Obrigado, Pai, pelo entendimento de que nossos filhos são, acima de tudo, almas que o Senhor nos dá, para que possamos durante o tempo aqui na terra fazer o melhor que está ao nosso alcance, para que ele saiba quem é o Senhor. Obrigado, Pai, por esta realidade que cai sobre a sua igreja, pela igreja posicionada, pela igreja firme, pela igreja que sabe que está na contramão do mundo, pela igreja que entende que tem um papel único, o papel de levar adiante a verdade no mundo de mentiras, a esperança no mundo de desesperança. Obrigado, Senhor, por tudo isso. E é no nome do Teu Filho, o Deus missionário, o Logos, que se fez carne, que se limitou, que ingressou no espaço e no tempo por amor a nós. Jesus de Nazaré, obrigado, Senhor, por tudo que Ele fez, porque é graças a Ele, por Ele, para Ele, que tudo o que fazemos tem sentido, tem propósito, tem significado. É por Ele que vivemos. Obrigado, Senhor. E é no nome dEle, no nome ao qual todo nome há de se dobrar, no nome capaz de exercer maravilhas e restaurar famílias quebradas, restaurar relacionamentos, restabelecer filhos posicionados diante da palavra do Senhor, filhos obedientes. Obrigado, Senhor, por Jesus, e é no nome dEle, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, que todos aqui, em uma só voz, dizemos: sejamos todos abençoados, meus irmãos, na prática da palavra do Senhor.